Você sabe o que é a apometria? A apometria, conforme o livro que eu escrevi, primeiro sobre o assunto, né? Cujo título foi dado pela querida Dona Zíbia Gasparetto, ela intitulou Apometria, uma nova abordagem da desobsessão espiritual. Porque a apometria é uma técnica de desobsessão espiritual, mas é uma técnica terapêutica. Tem nada a ver com de espiritualidade e de religião. Ela foi criada por um médico gaúcho, na década de 70, Dr. José Lacerda de Azevedo. Através de uma palestra que ele ouviu sobre hipnoterapia, ele começou a receber as orientações. E como Kardec fez com a decodificação do Livro dos Espíritos, ele também procurou médiums, pessoas sensitivas que traziam a informação do mundo espiritual para nós e foi recebendo as informações para criar as leis e criar as técnicas da apometria, que é uma técnica terapêutica de desobsessão espiritual. Porque quando a gente fala em espírito, dá a impressão que é coisa de igreja, de religião, como se a religião fosse a dona do espírito, e não é. Nós somos um espírito, sempre fomos, muito antes de existir religião, porque a religião foi criada pelo homem, né? Então, e o que é a obsessão espiritual para ter a desobsessão espiritual? É quando um ser pode estar vivo ou estar morto, né? Ele começa, por dificuldades próprias, ter necessidade de ter mais energia vital, que ele está com deficiência de administrar. Então ele começa, por várias formas, né? Ele começa a roubar a energia do próximo. Como é o caso de uma obsessão de uma pessoa viva que está obsediando o outro, roubando energia. Por exemplo, um marido ciumento, que cobra da mulher, olha esse decote, olha essa saia curta, quero que você faça isso, ciumento, possessivo, manipulador, dono da situação, né? Um caso, por exemplo, de uma pessoa que seja um chefe, porque existem líderes e chefes, né, no mundo corporativo. Sabe aquele chefe tirano que, né? Ele não se contenta só em dar uma ordem, ele dá a ordem espizinha, né? Esse cara faz isso com a necessidade de obter a energia vital dos outros. Então, a gente é vítima disso, porque não sabe como conviver com esse tipo de dificuldade. Nós temos que entender que o mundo é cheio dos habitantes, né, o planeta, e nós, pelo sistema que nós somos, do corpo astral, que é o espírito que habita este corpo, o nosso sistema de comunicação é telepático. Você faz telepatia, embora não saiba. Mas quando você dorme, você sonha, você está se comunicando com os outros por telepatia. Porque você não está falando. Você está se comunicando pelo sonho, pela mente. Telepatia é isso. O que é a telepatia? Eu me concentro em você, vou lá buscar de você o que você está sentindo e eu traduzo o que você está sentindo. Essa é a telepatia, né? E os espíritos se comunicam dessa forma. E quando o espírito não tem mais corpo, ele não tem mais a capacidade de falar aqui na terceira dimensão, porque ele está vivendo na quarta. Então ele passa para você o que ele está sentindo. E você para pensar, analisa o que ele está sentindo, que é o seu sentimento, e você descreve o que está sentindo, manifesta. Assim é uma incorporação. Então, a apometria nos auxilia muito nos cursos que eu ministro de apometria. Você pode ter, inclusive, tem aí na internet, você pode comprar o curso através do nosso site, né, www.darcycavalini.com.br, estudar apometria e ser um transformador de almas, de forma muito simples, sem nenhum tipo de misticismo, porque qualquer um pode fazer. Então a pergunta é muito simples: você é capaz de sentir? Claro que você é capaz de sentir, você está vivo, né?
Mas você tem uma capacidade extrasensorial que você nem sabe que tem. E eu vou propor um exercício para você fazer agora. Você aí sozinho. Muito simples. Ó. Antes de tudo, senta confortavelmente. Inspira pelo nariz, segura um pouquinho e solta. Repita isso umas 3 a 5 vezes. Você vai ver que depois que você fez essa respiração por 3 ou 5 vezes, você vai estar leve. Simplesmente se concentra no seu parceiro, no seu amigo, na sua mãe, no seu tio, no seu pai. Vai lá. Simplesmente foca ele. Você vai ver que naturalmente, se você não questionar, não procurar enxergar, entender isso com o seu intelecto, simplesmente você observar, você vai sentir o que ele está sentindo. Simples assim. E como a apometria funciona? O trabalhador treinado faz isso. Ele vai buscar no espírito, com corpo físico vivo ou sem corpo físico, a dificuldade que ele está sentindo, traz para ele, e as técnicas desenvolvidas pelo Dr. José Lacerda resolvem um problema que, em geral, é limpeza de aura, limpeza de formas, pensamentos, né? Que estão influenciando negativamente a vida da pessoa, interfere muito na vivência emocional da pessoa durante o dia. Está depressivo, está irritado, está ansioso, você está com uma dificuldade que pode ser resolvida pela apometria. E a apometria não tem nenhum mistério, não tem nada de religioso. Embora algumas casas espíritas, né, acabaram assumindo a técnica de apometria, mas misturaram um pouquinho com religião. Mas a técnica em si é uma técnica terapêutica, foi criada por um médico e só foi criada dentro de uma casa espírita porque os instrumentos estavam lá, que eram os médios sensitivos para trazer a verdade do mundo espiritual para o Dr. José Lacerda. E é uma técnica incrível, porque ela consegue ajudar você e qualquer pessoa a resolver grandes questões da sua vida, porque tudo que você tem aqui nessa encarnação, seja uma doença física, um câncer, uma doença mental, uma depressão, uma síndrome do pânico, esquizofrenia, um problema no fígado, um problema na perna, pode ter certeza que essa moléstia, essa doença não teve início nessa encarnação. Ela tem um fundo, que é o fundo chamado espiritual, que é de outra encarnação. E a apometria tem essa facilidade. Vai lá onde foi a encarnação que começou tudo e resolve a questão lá. É muito simples, porque a base do trabalho de apometria é o deslocamento espiritual, ou seja, o desdobramento espiritual que o Dr. José Lacerda descobriu, que pode ser feito, além de você que faz dormindo naturalmente, você pode fazer de forma consciente, desperto, desde que bem treinado. Se você se interessou pelo assunto, procura o nosso livro e procura o nosso curso. Você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina e você pode ajudar muita gente com essa técnica simples.